salvação, você vê por exemplo, Deus mandou o Filho veio, depois veio o Espírito Santo nos ajuda, né? Como nos convence do pecado. Então, até no plano, os três trabalham tudo em comum, né? Mas são três que formam um só Deus. Né? Uma vez eu vi até o Padre Marcelo querendo explicar a Trindade, e eu achei interessante porque ele acendeu três fósforos. Ele pegou um Pai, pegou outro Filho, pegou outro Espírito Santo e juntou. Aí formou aquela chama forte, né? Aí ele disse: nosso Deus é tão poderoso que é formado assim, Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja bem, é um só que ele, mas é um só Deus formado por três pessoas que têm funções específicas com o mesmo objetivo, que é a salvação do homem. Né? Então nós vimos aí que é isso o nosso Deus. Então, por isso que na igreja a gente vê vários dons manifestados, mas é um só Espírito que atua sobre todos aqueles do corpo de Cristo. Ou seja, o Espírito Santo que deu o dom lá para quem está lá na China é o mesmo que dá os dons aqui nessa igreja. Então é o mesmo Espírito. Aí agora, por isso que nós temos que entender isso. Não tem três deuses, não tem igual o testemunho de Jeová crê, que é um Deus com três caras. Eles acham que a gente crê assim, né? Um Deus com três caras. Não é assim, é três pessoas que formam um Deus, né? Distintos. Então veja bem, Deus revelou os seus alguns nomes, né? E hoje eu achei interessante que eu vi aquele padre ali falando que o nome do Senhor é um verbo. Quando perguntaram para ele qual o seu nome, porque Abraão, né, existia vários deuses naquela época, e ele perguntou qual o seu nome. Aí ele escreveu, né? Eu não me recordo direito, mais ou menos, mas foram acho que 4 consoantes. H, Y, V, não, H, Y, V, parece que é isso. Que no hebraico significa sou. Então, quando fala, né, o verbo era Deus e o verbo habitou, o verbo que diz eu sou, eu que sou. Então o Senhor já é um verbo, né? Eu sou. E aí vários nomes foram pronunciados. Então vamos lá. Deus é Espírito, infinito, eterno, imutável, em sua sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade, verdade, é o Criador, produtor de todas as coisas, visível e invisível. Podemos conhecer a Deus mediante seus nomes contidos nas Escrituras Sagradas, como sei. Então, Elohim. O que significa esse nome? Elohim, né? Senhor dos Senhores. Esse nome está no plural. Elohim é um nome plural, né? Que isso fala da onipotência de Deus e também do seu poder criativo, seu Deus criador. Então vamos ver lá também em Gênesis 1. Vamos começar com Gênesis 1. As 4 letras que apareceu são essas: Y, H, W e H, né? Que significa eu sou o que sou. Sou é do verbo ser, né? Então é um verbo. Casa aí pra errar. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, primeiro livro, Rafa. Primeira página da Bíblia. Mostra lá pra ele, lá no início. Sei lá se não vai cair, não? Não vai não? Confiante? Até esqueci desse. Mas só não mexe. Eu vou colocar no YouTube, hein? No YouTube. Tá bom. Pode ler. No princípio criou Deus o céu e a terra. No princípio criou Deus, né?
Aí continua. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vimos aí, né? Aí no Gênesis 1:26, continua. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se mover sobre a terra. Passamos, essa palavra está no plural. Então tudo indica, aí não está na Bíblia não tem a Trindade, mas aí também mostra, né? Passamos na criação como Deus sendo formado aí pela Trindade. Então Deus é um só, porém essa unidade divina é uma forma composta, né? Como eu disse, de Pai, Filho e Espírito Santo. Portanto, já tinha comunhão com alguém antes da criação de todas as coisas. Portanto, Deus já tinha comunhão. Então, ou seja, Deus já era Pai, Filho e Espírito Santo antes de tudo ser criado. Então, por isso que nós podemos dizer que Jesus foi criado, né? Jesus sempre existiu. E ele existiu com Deus, né? E sabemos que Deus é único. A gente tem vários autores que falam, né? Tu és o único Criador, tu és o único, porque isso Deus é mesmo. E aí, as palavras que foram, quando no caso aqui em Êxodo, foi Moisés que perguntou. Êxodo 3, 13 ao 14. Vamos lá? Quando ele responde em 4 consoantes. YH, WH. Então, o nome do Senhor seria impronunciável. 3 ou 13? Êxodo 13 ou 13? 3, 13. Que fala, quando Moisés pergunta ali, né, qual o seu nome? Ou a quem eu direi que o povo de Israel que é? Ele diz, eu sou. Essa é do quanto? 3, 13. Quem vai ler? Quem vai Você ler? achou? 3, 13. Pode? Achou, Ju? Achei. Porém, Moisés diz: quando eu for falar com os israelitas e lhe disser, ó Deus dos seus antepassados, me ouviu a vocês. Eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí o que é que eu digo? O que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. Existe ainda. Você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês. Eu sou, me enviou a vocês. Então, Eu sou, nome que Deus deu a si mesmo. Esse nome significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não depende de nada além dele mesmo para existir. é mais alto. Então nós vimos que esse nome eu sou significa que ele sempre existiu e sempre existirá. Ele não depende de ninguém, né? Então só que na palavra no hebraico esse nome são 4 consoantes. Então você não consegue nem pronunciar esse nome, né? Que quer dizer um verbo. Eu sou, né? Então, um que pode dizer isso, eu sou, é o nosso Deus. Então, até o nome dele já revela alguns atributos dele. Outros, nós vamos ver em Jeová Jiré. A gente canta aqui muito, né? O que quer dizer Jeová Jiré? Jeová Jiré. Jeová Rafa, meu Senhor, que Jeová cura. Jiré, o Senhor proverá. Nós temos também Jeová Nissi. O Senhor é a nossa Força. bandeira. Nossa bandeira. Jeová Shalom. O Senhor é a paz. Shalom, paz. Né? O Senhor é a paz. Jeová Sabaoth, Senhor dos Exércitos. Jeová Macadé.
Não, eu vi essas palavras. Vaquedece, Senhor que santifica. Jeová, Rafá, né? Você é meu pastor. Jeová disse que ele tem o Senhor da justiça é. Jeová é o Shemolá, Senhor Deus da recompensa. Jeová Naquei, Senhor que fere. Jeová Chamar, o Senhor está presente literalmente. Jeová Rafá, o Senhor que cura. Então nós vimos que o nome de Deus é exatamente, fala, é um nome que traz assim, ou seja, as funções, vamos dizer assim, né? O Senhor que cura, o Senhor nossa justiça. Então não é um nome comum, né? O Senhor proverá, o Senhor é a paz. Então nós vimos assim como foi chamado, né? E outros nomes, né? Foi falado aí nas escrituras que tem seus nomes. Então nosso Deus que nós servimos é o grande eu sou. Só Ele pode dizer eu sou. Que não depende, tudo que você vê aí foi criado. Se você for olhar em todas as religiões, você vai ver um Deus. Vai lá em Buda, Buda foi criado também, né? Você vai em qualquer pessoa aí, tudo foi criado. Somente Deus único e verdadeiro que pode dizer. Tem gente que deu Deus como sol, só um Deus. Sol também foi criado. Então, o único que pode dizer eu sou é o nosso Deus, que ele sempre existiu e sempre existirá. E aí tem alguns atributos de Deus. Nós podemos conhecer a Deus assim pelos seus atributos, né? É um Deus que nós não, ele é santo, não podemos conhecer face a face, porque a nossa estrutura não suporta. Deus é santo, santo, santo. Então, se a gente ficar perto dele, né, então a única forma de nós conhecermos a Deus é conhecendo essa revelação que ele deixou para nós, que é a palavra. Então, através dos atributos de Deus, nós vamos conhecendo o nosso Deus. Então, os nomes, né, expressam qualidades. Então, é interessante isso, porque o nome de Deus, ou seja, é Ele fazendo algo para nós. Veja bem, que coisa mais linda, né? Então, toda vez que é o Deus que cura, é o Deus que salva, é o Deus que liberta. Então, isso são as qualidades. E os atributos não comunicados. Significa que Deus é em si próprio a parte da sua criação. Qualidades que já caracterizavam antes de alguma coisa existisse. Então, a Bíblia fala que Deus é Espírito. Vamos ver lá onde fala isso? João 4:24. João 4:24. Né? João 4:34. Que fala que Deus é em Espírito e importa que os que adorem em Espírito e em verdade. Por isso é que nós temos que, a hora que estiver fazendo algo para o Senhor, para a hora que você vê que você está com o seu pensamento longe, para e volta de novo, porque uma outra forma de adorar se não foi em Espírito e em verdade, né? Então só a nossa presença aqui não significa... 4:34. A minha comida é de Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam... 4:34? Você falou. Hein? 4:34? Esse aí não. É sim. 4:24. A senhora falou 30. Então não adianta, a gente pode estar aqui no culto presente, mas se nossa cabeça estiver lá, em qualquer outro lugar, é em vão, porque o Senhor, né, a gente adora a Deus, nós falamos que viemos aqui adorar a Deus, a gente só adora a Deus em espírito e verdade. Então não adianta, né, um culto, o que é isso? Um culto racional, eu entender, por isso que às vezes a gente, né, igual a gente canta, Jeová Rafa, meu Jeová Senhor, Rafa, meu Senhor. que Não cura sabe. Ele é quem não mas às vezes a gente está falando que não está nem entendendo, né? Então, Deus tem infinitude. Deus é infinito. Isso pode ser visto de duas maneiras. Vamos ver. Em relação ao espaço. A Bíblia afirma que
o céu dos céus ainda é pouco para conter. Vamos ver isso na segunda crônica. Né? Então, ou seja, se você for. É por isso que não dá para colocar o nosso Deus. Não dá para colocar o nosso Deus. Imaginar como uma pessoa, assim, você imaginar o nosso Deus. Porque uma vez eu estava dando uma aula na escola bíblica e a imaginação foi longe. Uma falou que imaginava que Deus tinha um olho de raio-x e que não sei o que. Daqui a pouco, né? O outro falou que Deus tinha não sei o que. Dá a entender que você fica com medo de a gente fazer uma imagem. Não dá para fazer uma imagem na nossa mente. Porque se você fazer uma imagem, sai um pouco. Porque Segunda Crônica. Segunda Crônica 2:6. Ih, achei bem na hora. Lê bem alto. Mas se Deus não cabe nem mesmo no céu, que é tão grande, quem pode construir um templo para ele? E quem sou eu para levantar um templo digno de Deus, a não ser que seja um lugar onde que queime incenso em honra dele? Portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata, bronze e ferro, que saiba fazer tecidos de fios. Então veja bem, diz que o céu não pode contê-lo. Aí se você for fazer uma imagem de Deus, o que é que passa na sua cabeça agora? Vamos perguntar o mais criativo aqui. O que é que passa na sua cabeça com essa palavra? Que o céu não cabe Deus. Não pode conter Deus. Por Você causa... imagina o quê? porque esse mundo não é santo? Não. Está dizendo aqui que o céu não pode conter. Ou seja, o céu não cabe Deus lá. Porque como é que você imagina esse Deus? Deus é muito grande. Mas que tamanho você imagina? Maior do que um pé grande. Tá vendo como não dá pra gente imaginar o nosso Deus por nossos pensamentos comuns? Porque ele não está limitado ao espaço. Diz que o céu não pode conter Deus, né? E aí você fica imaginando. Por isso que nosso Deus é espírito, né? Não dá pra você, não dá pra criar o nosso Deus, o verdadeiro Deus. Porque não dá pra você imaginar, né? Aí você vai imaginar, igual a outra imaginou, porque fala que os olhos dele são como chama de fogo, e ali quer dizer, né, no caso, nada está escondido diante do Senhor. Se você fizer onde você fizer, Deus está. Então veja bem, olha, aí em relação a isso é do espaço, né? Todo lugar Deus está. Então a gente não esconde nada de Deus. A gente pode esconder, fazer as coisas, mas Deus sabe que está lá dentro de nós. Então Deus não para você, né? Agora em relação ao tempo, às vezes nós ficamos orando, nós ficamos determinando tempo para Deus, mas quem falou para você que Ele está preso a esse tempo? A relação ao tempo, né? Primeiro que Ele não teve começo nem fim. É uma coisa que não dá nem para a gente entender direito. Então, às vezes nós estamos aí achando, né, que nós podemos, né, até em relação